Uma vez mais, boa tarde. Hoje notícias, edição especial a partir da Praça da República, onde acontece o desfile central do dia 11 de novembro, dia da Independência Nacional. Angola comemora hoje 50 anos de independência e vamos continuar a assistir ao desfile militar que acontece neste momento, um dos pontos marcantes desta cerimónia. Eu vou novamente estender o sinal até o Bravo da Silva. Boa tarde, Bravo. Saudações para ti, Celestina Zaula, e vosso auditório da TV Girassol. Estamos no momento já da técnica, do armamento. São os carros de assalto, chamados blindados e não só. Uma técnica que também tem que ser muito dominada para se ganhar as guerras. Senhor Brigadeiro. Com certeza. Neste momento, nós estamos a ver uma das componentes mais esperadas. Portanto, aqui passam não só os sistemas de mísseis que nós temos, terra-ar, nós temos neste momento a passarem os veículos blindados de combate, de infantaria. É essa a designação destes veículos que nós estamos aqui a ver. Veículos blindados de combate de infantaria. Estamos a ver aqui alguns VBCIs, portanto, temos como exemplo o BTR-80, não é? Material de Rússia, Ucrânia? Não, Rússia. Rússia na componente, nós não vamos querer aqui distinguir agora se era da Ucrânia ou não, mas... Muito obrigado. Exatamente. Pois, estes carros de combate incluem os tanques de guerra, que possivelmente também vamos ver. Mas neste momento estamos a ver veículos de combate blindados, veículos blindados de combate de infantaria. Portanto, aqui nós vemos agora sim já um carro de combate mais pesado. Nós temos os T-72, que são tanques de guerra, podem ser os T-71 e os T-72, e ainda também os componentes que fazem parte da tripulação. Portanto, estes veículos têm tripulantes capacitados e preparados para as devidas manobras no terreno. Portanto, três, geralmente? Sim, três geralmente. Há um atirador, há um que é só motorista, vamos lá dizer o tanquista. Todos são tanquistas, mas há aquele que conduz, vamos assim dizer. Seria o motorista, em caso, se tivéssemos que compará-lo a um veículo normal. Exatamente. E depois temos um navegador também. Portanto, aquele que vai orientando o movimento do próprio tanque em si e que comunica com os outros tanques em combate. Portanto, é preciso que haja uma comunicação, não é, que os interliga para que haja coordenação, não é? A coordenação de fogo, coordenação de avanço, coordenação, digamos, que garanta o êxito ou o sucesso no campo de batalha. A disciplina militar. Exatamente. A disciplina militar, como um dos elementos, digamos, componentes da hierarquia militar, é indispensável, sem a qual nenhum exército vence. Um exército pode ser numeroso, pode ter, digamos, um número de efetivos maior que o outro. Se for indisciplinado, ainda que tecnicamente esteja bem equipado, ele perde diante de um exército inferior numericamente, tecnicamente menos equipado, mas que é disciplinado, que é resiliente, que hierarquicamente cumpre e que, digamos, obedece ao seu comando. Portanto, a disciplina é importante, é crucial. A disciplina é, digamos que, um elemento indispensável para, até mesmo no nosso trabalho, no dia a dia, não é? A disciplina faz parte. O Arte da Guerra é um livro que é também uma escola para a vida, de Sun Tzu, mas só um livro militar. Com certeza. O chefe de Estado satisfeito com o que estava. Exatamente, chefe de Estado, a primeira-dama a bater também palmas. Realmente é emocionante ver os militares a desfilarem. Estes companheiros que nós vemos aqui... Agora vemos uma senhora, sim, uma senhorita. E aqui eu falava da componente feminina presente em todos os setores da vida castrense. Portanto, há mulheres tanquistas mesmo, tripulantes de tanque,
E nós, em muitos programas das Forças Armadas Angolanas, que passam pela televisão, sobretudo no programa das Forças Armadas Angolanas, mostramos essa componente feminina que está em todos os setores. Antes pensava-se que as mulheres só estariam ou podiam estar no setor da saúde, não é? A cuidar dos feridos na retaguarda, não é? Mulheres provavelmente num refeitório, numa logística, mas não. As mulheres hoje estão mesmo na linha da frente. Portanto, elas mostram que são capazes e que é um setor com o qual se pode contar quando se trata de defender o nosso país. Portanto, continuamos É a missão mais nobre de um cidadão, defender a sua pátria com arma na mão. Exatamente. É uma das missões. Uma das missões. É difícil, é verdade. É o único setor em que, quando nós entramos para ele, juramos, inclusive, dar a nossa própria vida. O juramento da bandeira. Exatamente, o juramento da bandeira, e este juramento inclui um dos pontos que é mais ou menos o seguinte: juro dar a minha própria vida se ao meu povo eu trair. Portanto, a componente militar é uma componente sem igual. Tu não vais para o setor da função pública e jurar dar a tua vida pelo trabalho que vai fazer. Não vai. Tem um horário de entrada, tem outro de saída. Os militares não têm essa parte. Os militares são, digamos, elementos que têm que estar preparados para responder à ordem superior a qualquer período, em qualquer período do dia. E em qualquer parte... E em qualquer circunstância, e prontos, olha, agora estamos a ver, e prontos a estarem presentes em qualquer parte do território nacional. E não só, não é? Exatamente. Agora, nós temos uma parte componente que é a defesa antiaérea e autopropulsada. É o que estamos a ver agora aqui. Portanto, são caminhões, nós conhecemos os nossos Kamazes, não é? Kamaz é o melhor caminhão do mundo. Exatamente, aqui é na versão Kamaz, não é? E com canhões. Portanto, eles também têm o elemento, digamos, humano, que são as diversas dotações de militares que compõem, digamos, uma equipa que manipula estes canhões, e temos os caminhões necessários que os, digamos, rebocam. Temos a parte autopropulsada e a parte rebocada. Esta aqui é a parte da defesa antiaérea rebocada. A autopropulsada que nós vimos, que está, digamos, inserida em tanques de guerra, não é? Exatamente, e em veículos blindados de combate de infantaria, na forma de BTRs 80 ou 90. Portanto, esta é a outra parte de artilharia de longo alcance, que rechaça o inimigo a longas distâncias, muito antes da intervenção da infantaria, propriamente dita. Portanto, é outra componente importante que importa aqui realçar, e que é um dos elementos de garantia de vitória no campo de batalhas. Armas de longo alcance. Com certeza. 15 km o alcance. Sim. Alguns têm mais. Portanto, é o secretismo militar, para não assustar ninguém. Alguns têm muito mais. 15 quilómetros é pouco. Exatamente. Portanto, nós vamos vendo um poder que nem sempre é visto na rua, quer dizer, e às vezes até é só imaginado. E muitas vezes é como que um dos elementos que nós nem imaginamos que existe nas Forças Armadas Angolanas. Portanto, esta é uma das oportunidades de mostrar... Só vemos nos filmes de Hollywood, afinal temos por cá. Também temos, exatamente. Estamos em paz, vale lembrar, e então os militares estão resguardados, estão preparados, e a preparar-se sempre para momentos, porque é no momento de paz, ou durante a paz, que se prepara a guerra. Eu falo como militar, não é que seja apologista da guerra. É melhor não ter guerra, mas estar preparado, pois a paz é sempre muito relativa. A nomenclatura do Ministério, durante a Segunda, agora, o Ministério da Defesa, durante a Segunda Guerra Mundial era o Ministério da Guerra, porque era Ministro da Guerra, agora é da Defesa, né? Aliás, os Estados Unidos acabaram de mudar agora a denominação do seu Ministério, ou o seu Pentágono, não é? Eles passaram agora a ser uma instituição
que leva a palavra guerra. Quer dizer, e muitos questionaram-se, porquê? E sabe-se perfeitamente que as denominações das instituições... Por que é que não há o Ministério da Paz, por exemplo? Isto é uma referência mais ou menos contrária àquilo que é a denominação atual do Ministério da Guerra, que existe e que se implanta nos Estados Unidos neste momento. Paulo Gomes, apreciar este momento, agora não seja militar, é um homem da escola da vida. Não, cada cidadão é e deve sentir-se necessariamente um soldado. E muito do que eu disse aqui, tanto o Kalieng como o Paulo Gomes dominam perfeitamente, e até nas vestes de jornalista e pesquisadores e elementos que já terão cumprido a sua tropa ou têm parentes militares, naturalmente dominam este conhecimento. Atenção, este é o BM-21, 40 cantos. O que muitos denominou de Monacachito. Decisivo em 75. Exatamente. Paulo Gomes. Temos aí outras peças mais recentes também da artilharia, e que de alguma forma o Brigadeiro Napoleão já disse que nós podemos encontrar quase toda a informação atualizada sobre as Forças Armadas, sobre meios e novas técnicas das Forças Armadas, se visitarmos os diversos sites que passam estas informações. Há também uma série de manobras militares que são feitas no mundo e que representam não só a demonstração das inovações que há nas Forças Armadas, mas também de harmonia que pode ser percebida na forma de atuação dos vários exércitos, né? Porque em muitas situações de guerra há esta junção de forças de vários países e, de alguma forma, as Forças Armadas angolanas, com esta evolução histórica que teve, hoje entrega para a sociedade homens formados para uma arma e para uma profissão. É este aspecto que eu acho que devemos sublinhar. Notamos aqui que, dentre os blocos que desfilaram, havia muitas senhoras que são senhoras hoje formadas em institutos superiores das Forças Armadas, que saem de lá com uma profissão, muitas são médicas, muitas são engenheiras. E estou a falar das senhoras para particularizar, porque para os homens, não é? Os cidadãos do sexo masculino, o cumprimento de serviço militar é obrigatório, ainda é obrigatório. É preciso fazer um alistamento, há um período de recenseamento, depois há um período de incorporação, são feitos testes psicotécnicos, testes físicos, depois então há a fase de enquadramento. Aí sim, hoje as Forças Armadas têm uma vertente inovadora, que nem todos vão para o processo. É já um processo de seleção mais rigoroso e só os melhores. É um exército de elite, altamente não é letal. Elite, não é bem não é bem elite. Passam os melhores. Passam os melhores porque há uma cota Mas a elite que tem que bélica, não social. Há uma cota que tem que ser respeitada, porque este cargo... a rotatividade de forças ou de quadros, de efetivos das Forças Armadas, hoje já é muito bem estruturada, já há uma área de pessoal e quadros que sabe que há um número exato de efetivos que cada ramo das Forças Armadas deve ter. E isto acontece sobretudo nas academias. Nas academias. Os distintos ramos, por necessidade, eles enviam para a direção principal de pessoal e quadros o número que necessitam para todos os anos, os períodos de instrução. Se precisarem de mais, eles mandam mais ou pedem mais. De menos, ou seja, conforme o número e a necessidade. É um plano diretor. Exatamente. Sim. E isso vai até aquela etapa que os militares de carreira têm que sair. Até um tempo nós tínhamos
generais que ficavam praticamente ad eternos nas Forças Armadas, né? Ou chegado aos 65 anos, automaticamente o sistema é acionado e passa para a reforma sem precisar de uma ordem do comandante em chefe das Forças Armadas. Para os oficiais superiores, até os 60 anos, eles passam automaticamente para a reforma. E aos 65, os generais. Perfeitamente. Para a reforma. E para quem vai para o cumprimento de serviço militar como miliciano, tem um período muito curto. Inferior. Né? É um período muito curto, mas quando ele deixa as Forças Armadas, tem a possibilidade de ser integrado ou na Polícia Nacional, fazendo um processo de reformação para a Polícia Nacional, ou então ser entregue para a sociedade, porque além da arma que ele aprende nas Forças Armadas, também sai com tropas já com especialidades e formações. Tivemos o caso de jornalistas que depois de saírem das Forças Armadas voltaram às casas de comunicação e onde depois passaram para a reforma. Lembro-me que nos anos 80, quando eu preenchi a minha ficha de encaminhamento para o ensino médio, eu escolhi a primeira opção jornalismo, havia uma segunda opção que podia ser, eu escolhi o pré-universitário, depois havia uma componente, já estamos a falar ainda dos anos 80, no período do Partido Único, que era a componente militar. E eu escolhi, na altura, havia já formação em jornalismo militar, porque as Forças Armadas também têm essa componente de ação psicológica, não é, que trabalha dentro hoje da direção de ação de educação patriótica. Exato. E que tem esta vertente de comunicação não só para as forças, mas também para a sociedade. Com certeza. E o brigadeiro Jorge Napoleão é bem exemplo disso, né? Com certeza. Apesar de ser formado para a Força Aérea, mas também é um especialista em comunicação. Né? E é sociólogo, é um homem de mil ofícios. Olha, agora está a passar uma componente que é, digamos, que do ponto de vista da atualidade militar, dita as regras e os fins de batalhas, que são os drones. Mas antes, importa aqui realçar, apesar de termos uma explicação de fundo, que vimos elementos de artilharia autopropulsada e canhões rebocados, um pouco mais pesados, para além daqueles que nós descrevemos. Nós vimos o S-21, que é o Vodzica, de 122 milímetros, que é conhecido também por Howitzer, autopropulsado sobre lagartas. Depois também vimos o Acacia, de 152 milímetros, o 2S3, que é também autopropulsado, mas de maior calibre. E depois vimos o MSTA, de 152 milímetros. Este MSTA é o MSTA-S 2S19, um dos howitzers autopropulsados mais modernos no inventário das nossas Forças Armadas angolanas. Terão visto aqueles canhões muito, digamos, exatamente aí que estão a passar, exatamente, e que fazem a diferença no campo de batalha. Agora, há um sistema de lançamento múltiplo que, para além do BM-21, que é o grado 1P, que nós chamamos de Monacachito, não é? Compreende também elementos hoje, não é? Em que se podem incluir os drones. Portanto, exatamente, que estão agora aqui a passar. Os drones que também são conhecidos por veículos aéreos não tripulados, ou então com a sigla de VANT. Veículos aéreos, portanto, não tripulados. E os drones podem ser drones de vigilância e drones de ataque. Neste momento, os nossos drones, eles estão na componente de vigilância, não é? Mas, dentro da reestruturação das próprias Forças Armadas, a componente drone, na versão mais sofisticada, também está, digamos que, inclusa. Hoje, não se pode imaginar um combate em que o drone não faça parte. O drone de vigilância, o drone de reconhecimento e o drone depois de ataque. E há aqueles que são drones que ao mesmo tempo são de vigilância, eles podem cumprir a função de ataque. Isto drones multifuncionais. Exatamente. Isto é muito importante as Forças Armadas, já que estamos com a palavra, com permissão do Bravo, que é a vigilância do nosso espaço aéreo.
não é? E aqui os drones também entram, neste caso, mas além dos equipamentos de apoio que a componente radares e tudo mais, que normalmente são operados pelas Forças Armadas. Com certeza. E nós estamos a ver que estão a ser exibidos drones aqui diversos. Portanto, estes drones incluem modelos de fabricação chinesa, de fabricação turca e de fabricação israelita. Portanto, estes variam desde pequenos drones táticos de reconhecimento, no fundo estou-me a repetir aquilo que eu há pouco tempo disse, até o sistema de Medium Altitude Long Endurance. Portanto, que é aqueles que têm uma componente média alta e que têm, digamos, uma capacidade de alcance maior. Portanto, são capazes de uma vigilância persistente e também de ataques com mísseis ar-superfície, portanto, ar-terra. Portanto, hoje a componente drone dita, digamos, o princípio, o meio e o fim da guerra. Hoje os países também estão muito preocupados com sistemas anti-drones, porque já se viu, e esta guerra que opõe a Rússia à Ucrânia, ou a Ucrânia à Rússia, que os russos não chamam de guerra, mas de uma operação, digamos que especial, mostra o quão o drone hoje entra como um elemento novo para o campo de batalha. E hoje até já há muitos jovens que são recrutados para essa guerra e que de alguma forma começaram a desenvolver também tecnologia para a fabricação de drone, não é? De drones. A própria Ucrânia mobilizou muitos jovens que hoje estão nesta ação de apoio às Forças Armadas e com o conhecimento que têm das novas tecnologias também dão a sua ajuda na criação de drones. Mas falando já numa outra dimensão, nós temos países que usam com muito realce os drones como tecnologia para a sua defesa, sobretudo para aquilo que são as ações ofensivas. Com certeza. Como é o caso do Irão. Sim. O Irão é um dos grandes fabricantes de drone e vimos... E que os forneceu e tem fornecido à Rússia. Tem fornecido à Rússia. E que fazem diferença, os Shahed, não é? Exatamente. Portanto, deixa-me só aqui acrescentar um dos elementos muito importantes que está ligado a esta técnica e que sempre esteve ligado, que é a capacidade de comunicação e guerra eletrónica. Portanto, estes elementos não vão funcionar com o efeito desejado se você não tiver uma componente espacial. Essa componente espacial inclui satélites. Pelos satélites, nós conseguimos guiar os drones, conseguimos conduzi-los a bom porto e atingirem os alvos necessários. Enquanto isso, vamos vendo, continuamos a ver a componente da artilharia antiaérea das Forças Armadas Angolanas a passar, não é? Nós vemos os veículos blindados com destinação diversa e temos um bem à nossa frente que tem não só radares como também tem canhões, não é? E temos um dos elementos muito importantes que durante muito tempo fez parte do nosso conflito como elemento decisor, que é o ZU-23, que também está na componente de ZGU-23. Portanto, tem um elevado poder de fogo, tem 4 canhões, 2 em cima e 2 em baixo, e eles, digamos que também foram, digamos, são elementos de referência no que a artilharia, a defesa antiaérea diz respeito, e que podem abater alvos não só aéreos. Muitos dos ZGU-23, alguns, digamos, que provavelmente terão participado em combates destes que nós vimos aqui, foram utilizados como elementos de eliminação de alvos de infantaria, portanto, no terreno, em terra. Aí está, do que estamos aqui a falar, nesta componente blindada. E então, enquanto isso, vai-se anunciando já um outro sistema de defesa antiaérea. Aquele orçamento alto para as Forças Armadas. É uma necessidade obrigatória. É uma necessidade. Os militares devem equipar-se. Portanto, se você não equipa o seu exército, vai equipar ou estará a equipar o exército inimigo.
Se você não alimenta o seu exército, está a alimentar o exército inimigo. Portanto, muitas vezes fala-se dos gastos relativos às Forças Armadas angolanas e alguns até rotulam as Forças Armadas angolanas como um elemento não produtivo. Isso não é verdade. As Forças Armadas angolanas produzem segurança, como nós estamos aqui a ver, para que os operários e os camponeses e os intelectuais funcionem normalmente nos centros urbanos e rurais, eles devem sentir-se seguros, até para que o investidor estrangeiro também se sinta seguro. Nenhum investidor, tirando a componente judicial e outras de estabilidade, não é? Senão, nenhum investidor, dizia eu, investe ou vai pôr o seu dinheiro num país que é volátil, a guerra, onde ele pode perder os seus investimentos. Portanto, é necessário... E a mensagem para a África está a ser bem passada. Exatamente. Os nossos amigos vão propagandear, no bom sentido, que Angola tem para oferecer. Também com certeza. É preciso levar em conta que quando se discute essa questão dos orçamentos, das Forças Armadas ou das Forças de Defesa e Segurança, qualquer país que se preze tem que ter as suas fronteiras protegidas. E as Forças Armadas, na análise que fazem sobre os riscos e ameaças, não é? Não colocam apenas a visão imediata do que pode acontecer. A visão é sempre estratégica, não é? Olhando para o que se passa à nossa volta. E não estamos a falar à nossa volta apenas aqui às portas da nossa fronteira, mas do que acontece no mundo, na realidade. Nós temos que trazer para nós esses exemplos e avaliar o que é que são riscos e o que é que são ameaças diretas que nós já precisamos de ter alguma contenção, alguma profilaxia para que não nos cause danos inesperados. E penso que aqui para impedir. Aqui nós temos uma demonstração do que muita gente não vê no dia a dia, mas que de facto existe. E aqui como contribuintes, não é? Estamos a ver para onde vai parar este dinheiro. Está a ser muito bem entregue, diga-se passagem. Entrega às Forças Armadas para a gestão, para a sua gestão, digo anual, não é? Anual, já cortou. Brigadeiro, acabou a guerra, muita gente pensou que o nosso exército tinha parado de investir, mas já está aí, né? Não, afinal, continuamos com aquela imagem de um país muito forte, com certeza, do ponto de vista militar. Exatamente. Aliás, essa é uma das componentes, digamos, de pensamento estratégico do comandante em chefe das Forças Armadas angolanas. Eu aqui gosto de separar mesmo o Presidente da República do comandante em chefe, porque o comandante em chefe, que é o Presidente da República, que é um militar também, conhece bem as Forças Armadas angolanas, nele ou nelas ele está há muito tempo, tem combates às costas, muitos conhecem a realidade das Forças Armadas. Investir nas Forças Armadas é uma das prioridades do comandante em chefe. Portanto, é um investimento que se justifica, nunca é um investimento inútil, nunca é um investimento que nos leve, digamos, a chegar à conclusão que não era necessário. Pelo contrário, é um investimento que afirma as Forças Armadas no contexto do papel que é esperado deles, dos militares angolanos, que é tu não defendes o país sem recursos humanos bem formados, sem capacidade técnica para a resposta, sobretudo, aos desafios da atualidade. Portanto, qualquer exército, qualquer país, não é? Hoje, na atualidade, que se preze, deve pensar móveis, não é? Também na sua... Sim, isto tem a ver já com a comunicação. Exatamente. A comunicação que é fundamental para vencer a guerra. Com certeza. Esta é a tal componente da comunicação. Porque os sistemas de comunicação dos nossos dias devem ser modernos. Os sistemas de engenharia devem ser modernos. Devemos ter equipamentos de guerra eletrónica e de engenharia suficientemente capazes para bloquear, para detonar explosivos e dispositivos improvisados e outros. Portanto, esta capacidade também está a ser demonstrada aqui, neste momento, pelas Forças Armadas angolanas. É uma componente de veículos que não são só de logística, como também são de engenharia. Estes veículos que estamos aqui agora a ver,
passar, são veículos de apoio e são pontes móveis, algumas delas, portanto, e veículos de engenharia para desobstrução de vias, em caso de necessidade. Portanto, nós temos que ter em conta todas as componentes militares que o campo de batalha tem oferecido. E as batalhas são estudadas, as nossas batalhas estão a ser estudadas. A Batalha de Cuito-Cuanaval, por exemplo, é amplamente estudada e nós estudamos as batalhas dos outros também. E de cada batalha nós tiramos sempre lições importantes, quer lições de vitória como lições de derrota. Esse equipamento, né? Exatamente. Uma ponte... Esta ainda é a componente de engenharia que fazíamos... Uma ponte técnica. Exatamente, a que fazíamos referência para... A nível ligados a grandes paradas militares que exibem a sua capacidade bélica, não é? Sim. Angola... Muito mais do que nós, não é? Nós vimos sim. recentemente o desfile das Forças Armadas chinesas e aquilo foi um espetáculo, não só um espetáculo... O maior humano, exército do mundo. Exatamente. A China, com o que mostrou, levou o mundo a pensar que China é esta, que nós temos, que é tão poderosa economicamente quanto militarmente. Aquilo é um poder dissuasor muito grande. E não é que a China... Exibiram para... dissuasão, Sim, para dissuasão. dizer, não meçam em nós, exatamente. Deixem a nossa economia Exatamente. em paz, E porque os nós temos chineses, argumentos com certeza, bélicos. os chineses dizem muitas vezes, nós não faremos o primeiro tiro, mas não permitiremos que o segundo tiro seja feito contra nós. Portanto, a resposta ao primeiro tiro é, digamos, devastadora. A China na que maneira... já tem Hong Kong, né? Depois da guerra do ópio, de 100 anos, do Reino Unido, tem Macau, que foi propriedade portuguesa, e continua a negociar com Taipei, Ilhas Formosas de Taiwan, onde fugiu Chiang Kai-shek, o general vencido nacionalista, perdeu a guerra com Mao Tse-tung. Com certeza. Está bem informado. Isto é muito bom. Daqui a pouco... O jornalismo, temos que navegar em vários mares. Exatamente. Então, continuamos a ver ainda elementos ligados à engenharia, não é? Alguns são de engenharia robótica já, portanto, que não precisam de ter um tripulante, digamos que humano. É o caso destes elementos que se podem incluir no sistema de dragamina, de extração de minas em campos minados. Em campos minados. Em campos minados. Os campos minados sabemos que são um obstáculo de avanço, de progressão das tropas, não é? E Há minas marítimas também, muito usadas na Segunda Guerra Mundial. Com certeza. Minas marítimas de superfície e minas marítimas de profundidade. Portanto, que podem estar até para destruir submarinos. Exatamente. Para destruir submarinos, inclusive. O campo das minas é um campo que foi se desenvolvendo ao longo das guerras e que causou muitas baixas aos exércitos. Tem causado até agora. Nós, e ainda hoje o Presidente da República, na sua mensagem, disse que um dos objetivos é tornar Angola desminada até 2027. Portanto, dentro dos próximos 2 anos. Estamos em 2025. A desminagem também é feita de maneira aérea. É um avião que aciona um mecanismo vibrador e cai embaixo. Mas há mensagem para as populações se retirarem do local em que vai passar o avião para a desminagem? Não, nós ainda não desminamos desta com maneira. Recurso. Exatamente. Deste recurso. Nós desminamos com recurso a meios terrestres mesmo. E é claro que à medida que se vai avançando, ou antes mesmo, sinalizam-se os campos que têm minas, os caminhos, não é? As vias, podemos dizer, vias gentias, entre aspas, exatamente, ou os caminhos fiotes, como se diz às vezes. Sem asfalto. Não? Exatamente. E caminhos do mato. E muita mina está em locais onde você menos espera. Não é? Há minas que não foram acionadas, há inclusive elementos explosivos, dispositivos que não explodiram e que a qualquer momento podem, digamos, causar danos significativos às nossas populações. Portanto, Angola ainda não é um país livre de minas. Há pouco tempo, menos de um ano na Alemanha, a zona da Alemanha encontraram-se bombas que explodiram da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45. E não nos admiremos se outras mais ainda forem descobertas.
Portanto, estamos agora a ver aqui uma outra componente. Esta é uma componente também ligada à Polícia Nacional, que vai desfilando os seus meios técnicos, tanto as viaturas para o controlo do trânsito, como também há uma componente que nós não falamos aqui, é a componente aérea da Polícia Nacional. A Polícia Nacional também tem helicópteros, tem lanchas, portanto... barcos para exatamente. Porquê? patrulhamento marinho, fluvial. O mundo do crime hoje é tão vasto que nós podemos esperar, digamos, grupos não amigos e do mar, ou que venham pelo mar e pelos nossos rios navegáveis também. Isto verifica-se em muitas partes do mundo e é preciso que a polícia esteja, digamos que, preparada para responder à necessidade, no caso dela existir. Portanto, há uma outra componente, que é esta que está aqui a ser exibida, que há pouco passou, que é a componente motorizada da Polícia Nacional. De reação e patrulhamento. Exatamente. Esta permite uma mobilidade, sobretudo nas zonas urbanas, lá onde as viaturas de 4 rodas não chegam, e permite mobilidade e velocidade rápida. Portanto, nós temos visto que temos os elementos da polícia que são de trânsito, na forma de motas um pouco mais possantes, e temos motas de cilindrada inferior, mas que cumprem uma outra missão. Exatamente. Essa missão é diversificada. Zonas não asfaltadas, geralmente. Exatamente. Essa missão cumprida por estes companheiros que andam, regra geral, aos pares, mas que muitas vezes estão na componente de 2 a 3 viaturas, já lhes permite entrar para sítios ou locais de difícil acesso. Aí estão a passar, e inclusive estas motas de 4 rodas da Polícia Guarda-Fronteiras. Exatamente, da Polícia de Guarda-Fronteiras. Esta polícia precisa também, digamos, destes equipamentos e mais, porque proteger a nossa fronteira, uma fronteira que é tão vasta como a de Angola, não se afigura uma missão, digamos que fácil. Hoje temos, digamos, contrabandistas que usam aviões, que violam as fronteiras utilizando ou passando pelos pontos, digamos, de vulnerabilidade maior. Nós temos, digamos, que estar atentos à penetração ilegal de gente que nem sempre vem com boas intenções. Aliás, se entra ilegalmente é porque já não está, digamos, com boas intenções. Não é um elemento que esteja a pensar bem em relação ao que está a fazer. E então, a Polícia Nacional, como órgão de defesa e segurança, deve, digamos, estar preparada. Fronteiras também. Exatamente. Com aí está barcos, a passar material para uma lancha cobertura da polícia naval, de guarda-fronteira, e nós devemos aqui realçar o papel da Polícia de Guarda-Fronteiras. Ao longo destes anos, já tivemos a antiga tropa de Guarda-Fronteira de Angola, a TGFA, como tropa especial. Eram muitos os jovens que naquela altura, se muitos mais tarde passaram a querer entrar para as Forças Armadas e pertencer aos comandos, durante a vigência das tropas de guarda-fronteira, era para esta área, para esta componente das Forças Armadas que muitos jovens sonhavam entrar. Sim. Portanto, era ligada aos dínamos de Angola. Não era feito aqui em Quicabo. Exatamente. Tinha uma equipa de dínamos, né? E tinha uma farda diferenciada. Olha, estamos aqui a ver os drones que são importantes para a vigilância, e falávamos aqui há pouco do papel dos drones para a vigilância das nossas fronteiras. São drones que são de observação, mas que eles, em tempo real, transmitem os dados para um posto de comando central, e este, por sua vez, consegue emitir e dar, digamos, orientação às tropas que estão no terreno. Portanto, depois nós vemos aqui, digamos, equipamento que tem função múltipla também. É muito equipamento. Estamos muito bem equipados. Porque aqui é preciso ver que há equipamentos que é utilizado em manifestações, não é verdade? É um equipamento que, em não sendo, digamos, mortal, porque deve-se ter essa componente humana, consegue repelir, não é? Sem causar danos às pessoas. Portanto, carros capazes, com canhões, com jatos de água. Exatamente,
canhões lançadores de água, redes e outro equipamento que proteja também... Balas de borracha exatamente, também. as balas de borracha e equipamento que proteja inclusive o próprio polícia, o próprio agente que tem que fazer frente à manifestação. Ele deve estar protegido, é preciso que se garanta a vida a este elemento, que é uma das coisas que não se fala muito. Portanto, muitas vezes ignora-se o risco, embora seja parte da sua função, mas o risco que estes elementos correm ou os riscos a que estão sujeitos estes elementos. Portanto, é um equipamento que, digamos, está preparado para, digamos, 100 litros de água por segundo. Afastar os obstáculos nas vias, não é? E que é capaz também de, digamos, garantir a estabilidade, garantir a segurança. A expressão de Neto, Angola é e será sempre por vontade própria trincheira firme da revolução em África. Isso aí. Pois. Portanto, não há argumentos contra factos. Bem, contra factos não há argumentos, mas lá está. A frase surge num contexto, não é? Diferente. Exatamente, num contexto diferente, mas que parece que foi, digamos que, algo premeditado. É uma frase profética. Exatamente, algo profético. Porque hoje Angola continua a ser esse país que se interessa pela liberdade dos A República Árabe Saharaui Democrática, está aí o presidente, um país ilegalmente ocupado pelo Reino de Marrocos, capital é El Aaiún, é um caso adormecido nas Nações Unidas, porque a própria Espanha tem interesses, porquanto a Espanha também, os territórios de Espanha foram da República Árabe Saharaui Democrática. Tem agora a sua sede de governo numa zona da Argélia, na cidade de Tindouf, muito pouco conhecida, naturalmente, pelo grande público. Com certeza. Vai começar agora o desfile aéreo propriamente dito. Portanto, nós tivemos a componente efetiva, militares, dos 3 ramos, tivemos a componente ligada à defesa antiaérea, a componente da Polícia Nacional e toda a sua capacidade técnica, e então vamos ter esta componente que é aérea, portanto, ligada diretamente à Força Aérea Nacional. Portanto, o que nós temos aqui é uma exibição de meios aéreos com tripulantes capacitados. Nós temos aqui a possibilidade de ver helicópteros, aviação de transporte e caças a desfilar. Portanto, a Força Aérea Nacional é, digamos, a guardiã do nosso espaço aéreo nacional e, portanto, tem que estar muito bem preparada para responder à capacidade de defender o espaço aéreo convencional, por um lado, e o nosso aeroespaço, porque há uma outra componente, que é o desafio de defender o nosso cyberespaço. Portanto, é assim que nós vamos, aos poucos mais ou menos, caminhando para o fim do desfile militar. Coletivamente, podemos dizer que as Forças Armadas angolanas são um pilar da estabilidade nacional. As Forças Armadas angolanas são um ator econômico significativo. As Forças Armadas angolanas são uma ferramenta crucial na construção da nação angolana pós-guerra, um papel que continua a evoluir, como o próprio país continua a evoluir. O povo angolano pode continuar a contar com a bravura, com a resiliência, com esta capacidade de entrega dos efetivos das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional. Portanto, nós, enquanto aguardamos pelo desfile aéreo, podemos aqui dizer o que é que vamos ter em termos de tipo de aeronaves da Força Aérea Nacional. Vamos ter os helicópteros AW-109 e AW-139, que já passaram no princípio e que exibiram tanto a bandeira dos 50 anos da nossa independência, como também da República de Angola. Mas teremos um outro tipo de helicóptero, que é o Mi-161SH, ou SHA, que é um helicóptero russo, que é um projeto que vem do Mi-8 e do Mi-17. O Mi-171
é a prova da longevidade e também da adaptabilidade deste projeto. Portanto, é um helicóptero robusto, é um helicóptero que opera em condições difíceis, tem uma alta capacidade de carga. O Mi-171 digamos que uma escolha popular, porque é usado inclusive por instituições civis para o transporte das suas mercadorias. Helicópteros também equipados com armas. Com certeza, é um cavalo de batalha, digamos, confiável e versátil. É um helicóptero, o Mi-171, tanto serve para assalto como para combate e como pode ser usado Perdão, se ele cortar na componente um helicóptero, chamavam um Dungiri. O Dungiri é o Mi-25 e o Mi-35. Sim. Portanto, não sei se os vamos ter aqui, mas nós... Mas se calhar há um Dungiri mais novo, né? De acordo com o programa. Por que que a este helicóptero se dizia, na altura, ser um Dungiri? Era por causa da velocidade que o Dungiri tinha em campo, da sua capacidade técnica e de drible, não é? E este famoso Dungiri, que é o Mi-25 ou Mi-35, quer dizer, tínhamos o Mi-25 e depois viemos a ter o Mi-35 e tínhamos as duas componentes. Portanto, é este tipo de helicóptero ágil, capaz. Era um helicóptero que, digamos, em termos de velocidade, tem maior velocidade que o Mi-8, que o Mi-17, transporta menos elementos, isto é verdade, porque o Mi-8 e o Mi-17 e mesmo o Mi-171 transportam 26 efetivos e podem ser usados também para a componente de evacuação de feridos. E podem também ser usados para a componente de transporte de carga. Já o Dungiri era mais ligeiro, quer dizer, mais ligeiro em termos de velocidade. Portanto, e era muito, digamos que mais perigoso, mesmo em termos de armamento e digamos, de foguetes que foi usado. Portanto, vamos ter também o Casa C-295, que é um avião de patrulhamento e que também pode, digamos, ser usado na componente de passageiros. Vamos ter, naturalmente, o Su-30K, que é, digamos, um caça de superioridade aérea, multifunção. O 30K é o tal chinês? Não. O Su-30K é o russo. O Sukhoi, o russo. O outro é o MA, aí estão. O MA-60. Pois, aí está. Já estamos a ver os helicópteros. Estes helicópteros são o AW-109, o AW-139... São os helicópteros. Exatamente. E o Mi-171SH. Portanto, é o que nós estamos aqui a ver, e ainda que vemos de longe, mas são estes três tipos de helicópteros selecionados para fazerem parte deste desfile aéreo da Força Aérea Nacional. Paraquedistas? Não acho, não temos essa informação, não é? Mas estes helicópteros estão capacitados para o transporte de paraquedistas e lançamento de paraquedistas. Mas os caças estão ali atrás, são 4, não estão visíveis, mas estão aí presentes. Bem, o que vejo aqui são 3 helicópteros só. Está bem? Não é? Aparece. Exatamente. Ali há um movimento. Temos 3 pontos, exatamente. Os caças são mais rápidos, mais velozes e por esta altura já teriam passado. Sim, visíveis no horizonte 3 helicópteros que vão passar à vertical do local onde o ato central está a acontecer, mas diante da tribuna de honra para que possam ser vistos. Não a vertical, no sentido vertical, mas a vertical um pouco mais acima, mas diante da tribuna de honra para que todos os possam ver passar. E vemos mais um helicóptero, portanto, agora vemos 4 helicópteros, não é? Devo lembrar que são os AW-109, os AW-139. Também conhecido como Augusta, não é? Exatamente. O helicóptero. Sim, o helicóptero. Os Mi-170. São nervosas, portanto, uma das versões da Augusta, não é? Sim, exatamente. Augusta. Exatamente. Portanto, este desfile aéreo também é muito esperado, porque é espetacular, é o sonho de muitas crianças e jovens verem passar estas aeronaves, que nem sempre são vistas, sobretudo nos seus de Luanda. Tivemos informações que houve gente que ficou espantada durante os ensaios em que os caças passaram sobre a cidade de Luanda. É verdade que a comunicação social anunciou, e vastas vezes, não é? Mas é sempre uma novidade, não é? Exatamente. E então, eles, Lubango e o Namibe, são províncias que estão acostumadas, porque estes meios aéreos... Eram os MiGs contra
os Canberra, sul-africanos, Canberra. E os migrantes. O avião migrasse também. Exatamente. Portanto, os helicópteros aproximam-se cada vez mais, vemos-los no horizonte, ainda muito distantes, mas deve-se entender, eles têm um ponto de partida, devem sincronizar os seus movimentos e há digamos, um helicóptero que é um helicóptero-mãe, que é, digamos, o comando, não é? E que vai, digamos, orientando, e ainda que eles já partam em terra com essas orientações. O helicóptero tem aquela capacidade bélica, onde a necessidade para no ar, para que o atirador possa ter o melhor tiro para atingir o alvo. É, digamos, uma aeronave de asas móveis. Asas móveis. Asas móveis. Temos as aeronaves de asas fixas, que são os Boeings, o Il-76 e outros, e temos os helicópteros que são geralmente assim designados, asas móveis. E com capacidade de estabilização e paragem sobre os seus alvos ou sobre os espaços em que devem, digamos que descarregar ou deixar, digamos, os seus, as tropas ou a mercadoria que estejam a levar. Portanto, o primeiro helicóptero foi desenhado pelo grande gênio do Renascimento, o bravo e a curiosidade Leonardo da Vinci. Exatamente. Não voou, mas com base no movimento... A história do helicóptero também é vasta, não é? Nós vimos elementos em cinemas, não é? Que simulavam voo. A história da aviação. A história do helicóptero está ligada à história da aviação. No fim, exatamente. E então... Se nos víamos sobre a Guerra Fria, Sylvester Stallone, de um lado o Rambo, Chuck Norris, comandante Breakout, naqueles filmes de Aparecida em Combate. Pronto. Também no tempo da Guerra Fria, era o outro lado a exibir as armas dos filmes. Não é? Numa altura em que vemos o Presidente da República Portuguesa e Sassou Presidente... Estão encantados, devem estar a dizer. Temos figuras... Nós temos que ter isto lá no nosso país. Deduzo. Eles têm também. Sim, se calhar os franceses são melhores. Mas é preciso também explicar que para esta parte do desfile há um rigor, há um maior rigor, não é? Porque estamos a falar da navegação aérea. Exato. E como tal, colocar equipamentos no ar, sincronizá-los para que façam o seu movimento junto da zona onde está a decorrer o evento, obedece a uma série de critérios de segurança que não podem ser descurados. Exatamente. Né? Então, acreditamos que nesta altura todo o aparato que vai fazer parte do desfile deve estar nesse processo de sincronização para que não ocorra nenhum acidente. Exatamente. E também, a propósito, e ainda bem que levantas essa questão, Paulo Gomes, o tráfego aéreo nesta zona já está condicionado, mesmo em relação à aviação civil ou comercial. Portanto, por esta altura... É um azimuth que está reservado apenas para esta até operação. Pela segurança das individualidades que nós temos presentes neste local, neste momento. Portanto, fazes uma vários governadores provinciais presentes. Nuno Moabi, nosso anfitrião na cidade do Lubango, na província da Huila, também presente. Exatamente. Os governadores provinciais fazem-se presentes, distintas delegações de várias províncias também, e naturalmente a festa é nacional, não é? Mas vamos continuar a falar ainda deste aspecto. O desfile aéreo é daquelas componentes que às vezes nos faz pensar, mas e onde é que estão? Por que é que não aparecem? Mas justamente por causa de situações como estas que o Paulo há pouco apontou. As aeronaves precisam ajustar-se. As aeronaves precisam partir, digamos que sincronizadas. E depois elas fazem um percurso, não é? Que não é tão próximo, como se pensa, do local onde está a decorrer o ato central. Enquanto umas passarem, outras... Porque é preciso um momento em que tem que se ligar os motores, é preciso a autorização da torre para a decolagem, exatamente, da torre de controle para a decolagem. Definir a altitude. Os helicópteros podem partir de zonas um pouco mais próximas porque não precisam de pistas e exatamente para decolar, e podem decolar na vertical. Já elementos, aviões como o Il-76 têm que estar no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. O Il sai do chão a 230 km por hora no mínimo. Exatamente. Tem 150 toneladas, 200 no total com carga, velocidade de cruzeiro 750, máxima 930. Dados deduzo eu. Tático-técnicos bem dominados também
por si. Há uma velocidade de descolagem, sem a qual o aparelho não sai. Como há velocidades também para a aterragem. Com certeza. Mas isto Os momentos críticos, 3 minutos a subir, 3 a descer, deduzo também. Sim, mas a verdade é que cria-se aqui assim, alguma ansiedade. Para quem não está habituado a esse tipo de desfiles e esta componente aérea que falamos aqui do rigor, nota-se que agora, já, além dos helicópteros, já estão também aeronaves a sobrevoar o espaço e com certeza que fazem parte do espetáculo. E agora, aumenta o número, como nós vemos, agora já temos 3, há uma maior aproximação, 6, já temos 7. Mas lá atrás nós já vemos a componente da asa fixa, que também já vai fazendo as manobras para alinhar. Por quê? Para que não haja um delay muito grande entre um tipo de aeronaves e outra. Então, elas têm que se posicionar como que uma coluna em marcha, em que uns têm que dar tempo aos outros. E então, lá está, na ordem, em questão, eles deverão passar sem que tenhamos que esperar pelo segundo tipo de aviões a passar e também pelo terceiro. E nós, de certeza, que vamos ter aqui um espetáculo muito... E aqui eu vou relembrar o que já disse o Brigadeiro Jorge Napoleão nas Forças Armadas, aos 3 aspectos, não é? Mando único, disciplina e hierarquia, não é? Até em manobras que parecem ser tão simples como esta, que para um momento festivo, estes 3 pilares têm que ser respeitados. Observados, com certeza. Mando, disciplina e hierarquia. Portanto, é o comando único, é a hierarquia e a disciplina. Portanto, estes são os pilares das Forças Armadas angolanas e mesmo dos órgãos de defesa e segurança. Portanto, há uma voz que quem acata isto do ponto de vista empresarial, científico... Estes são os AWs que já temos aqui nas telas. Estão mais próximos, exatamente. É o Morro da Samba, né? Exatamente. Morro da Quinanga. Da Quinanga, né? Ali na Samba. Estes ainda são os AWs. 109 e 131. São os tais canadianos. Agora, aqui já não. Estes dois já são Mi 171 SH. Exatamente. Estes dois. Portanto, é engraçado. O Alves, o maior marcador da história do Girabola, marcou 29 golos numa temporada. Mesmo assim, é um Dunguide que dá nome ao avião bélico. Exatamente. Né? Aqui estão os AW-109 e o AW-139. Aqui está um Mi-171 SH, uma versão, digamos que avançada do Mi-8 e do Mi-17. E estão sim agora a passar bem de frente à tribuna de honra para gáudio, para alegria, de inclinação, posição de combate também diferenciado deste. Portanto, eles estão a passar numa velocidade normal. Apenas para exibição. Exatamente, apenas para exibição, para demonstração. Mas os caças sabem envergadures, né? O que importa aqui também dizer, não há nenhum tripulante estrangeiro ali. São todos tripulantes angolanos, jovens e alguns veteranos que tripulam, que são, digamos, constituem as tripulações do nosso país. Boa parte deles, essa geração de pilotos... não me parece ser ainda o Il-76, mais me parece ser o MA-60, mas já vamos ver. O Antonov. Não é. Pois, ou o Antonov 72. É o Il-76. É o Il-76. Ok, então pronto, vamos ter aqui agora, portanto, já passamos a fase dos helicópteros, atenção. Portanto, já passou aqui o AW-109, o A-139, o AW-139 e os MIs 131 e temos aí o AN-72. Pois, aí está. Temos o AN-72, que é este aqui, que se notarem a diferença dele é que os motores estão por cima das asas. Né? Exatamente, os reatores. Agora, este sim, o imponente à direita. É o 76 e o outro, de certeza, é o MA-60. 76. Exatamente. Exatamente. Portanto, é um avião, o tal avião que não despenha. Exatamente. Tem esta fama. É muito Napoleão, há uns anos atrás,
Pronto. Pois, está aqui, este é o Sabemos 76. que este equipamento militar era operado sobretudo por estrangeiros. Por estrangeiros, exatamente. Hoje temos tripulações angolanas Exatamente. que já operam este Como equipamento. poucos países africanos e sobretudo no sul do Saara. Este avião é tripulado totalmente por angolanos, tem uma capacidade elevada de transporte, tanto de carga, componente de passageiros militares, e também pode cumprir missões de bombardeamento. Exatamente. Exatamente. Ali à frente, ali umas grades, e já mesmo para com pôr rampas abertas, ele rampas pode, abertas. sim senhora, ser usado nessa componente. Portanto, nisso os russos são geniais, têm uma tecnologia avançada e que é de referência obrigatória no que toca ao poder aéreo. Agora vamos ver o avião chinês, o K8, o K8. Agora é o K8 É um bombardeiro já. Exatamente. Chinês, É um dos bombardeiros, portanto, na componente de bombardeiros e caças que a Força Aérea Nacional tem, mas está ali o Su-30, K. Su-30. É reconhecível pela sua configuração e, vamos lá dizer, o nariz. Este é aquele espetáculo, este é que é o grande momento. Estes aqui, mais abaixo, é que são os K8. K8. Pois, exatamente. Este é o tucano brasileiro, será? Este é chinês e aqui vemos eles a projetarem pela cauda, não é? Estas cores que simbolizam as cores da pátria, da bandeira nacional. 2.350 O amarelo, km por hora. o vermelho e o Invadem a velocidade e o preto. do som, não é? Exatamente. Portanto, nós estamos aqui a ver um poder aéreo que digamos, oferece uma tranquilidade que ainda não é total no que toca à defesa do nosso espaço aéreo, porque a Força Aérea deve estar não só virada para a componente da defesa aérea convencional, como tem que olhar e começar a preocupar-se com a defesa aérea aeroespacial. Gente, ninguém mais maravilhado, deve estar a perguntar, preciso disto lá em Malabo. Brincadeira, no bom sentido da palavra. Não, mas o poderio militar de Angola é bastante respeitado, apreciado e respeitado pelos demais países africanos. Exatamente. E penso que essas ocasiões também acabam por orgulhar qualquer angolano, não é? Independentemente do facto de nós pensarmos que a farda, os equipamentos militares têm sempre aquela tendência de levar-nos a pensar que a guerra é sinistra e traz sempre danos à sociedade, mas nós precisamos também de nos orgulhar de estarmos num território com a sua soberania garantida e com a sua defesa também bastante firme, bastante forte. Com certeza. Podemos dizer que é um orgulho Angola ter se mantido una, indivisível, desde que se tornou independente em 1975. Agora vem os Sukhoi. Exatamente, agora vem os Sukhoi, o Sukhoi 30K. Já fiz aqui referência à capacidade deste tipo de aparelho. Portanto, é um aparelho que todos eles são tripulados também no Lubango, por angolanos. Tripulados por angolanos. Exatamente. Muitos deles começam a sua formação na escola de aviação. Exatamente, da aviação ligeira, no Lubito. Exatamente. Inclusive há um piloto que já faleceu num acidente de helicóptero e apenas como passageiro, que fez toda a sua formação em Angola até habilitar-se para tripular este equipamento que é o Sukhoi 30, não é? Com certeza. Que é um dos aviões de guerra dos mais avançados que há, dos mais que existem modernos neste momento, é verdade. É um salto qualitativo, digamos, e significativo para a nossa Força Aérea Nacional ter este tipo de caça. Isto é um rally no ar, acrobacia. Com certeza. E agora... É um avião que impõe respeito. Muito respeito mesmo. Sim, muito respeito. Muito respeito. Muito respeito. Levando aquilo para o basquete, tem um LeBron James ou um Stephen Curry. Para o futebol é o Messi ou o Cristiano Ronaldo. E já que estamos a falar de Força Aérea Nacional, importa dizer que a Força Aérea Nacional é um símbolo tanto de soberania como também de modernidade. A Força Aérea Nacional é vista como um símbolo de capacitação tecnológica e também de soberania nacional.
a nossa frota de caças, essa mesmo que nós acabamos de ver aqui, os Sukhóis e também os helicópteros e mesmo o Q8, o K8 e o Will, o 72 e o 76 constituem um orgulho para a nossa Força Aérea Nacional, um orgulho para o nosso país e um Agora, orgulho de projeção de poder. Atenção, a componente naval agora. Depois, esta componente a que eu fazia referência, e eu até estava a pensar que não seria possível vermos a partir daqui. Não, já nos últimos eventos... Dá 4 milhas. Exatamente. Então, agora estamos a olhar para aquilo que, para além da força, digamos, humana e física da Marinha de Guerra, constitui a Marinha de Guerra angolana na componente técnica. Lanchas, não é? E fragatas, não é? Foi uma organização do Exército, atenção. É verdade. Fantástico. A Marinha de Guerra angolana é a guardiã da riqueza nacional, que muita dela se encontra nas águas territoriais do nosso país, tanto no mar como nos nossos rios. E a função da Marinha de Guerra é essa mesmo, é proteger o nosso petróleo, é proteger o peixe, a fauna marinha, é proteger, exatamente, impedir o narcotráfico, é proteger o nosso país contra a pesca ilegal, é crucial para a segurança alimentar e também para a economia das comunidades costeiras. Portanto, há uma projeção de influência regional. A Marinha de Guerra permite ao nosso país participar em exercícios navais multilaterais e também permite ao nosso país participar em iniciativas de segurança, por exemplo, no Golfo da Guiné, reforçando a sua posição como potência regional. É uma potência regional a nossa Marinha, apesar de nós termos que trabalhar mais nela e continuarmos a sofisticá-la. Ela vem evoluindo à medida da evolução do próprio país e das próprias Forças Armadas Nacionais do país. Portanto, nós, quando falarmos do desenvolvimento das Forças Armadas Nacionais de Angola, temos que... E a Marinha que tenhas falado, a maior patente é o Almirante. É o Almirante, que é o general do Exército e na Força Aérea. E o contra-almirante seria que é brigadeiro? Não, o contra-almirante é brigadeiro. O almirante é que é o tenente-general. Exatamente. E o almirante é que é o general, digamos, de 3 estrelas. De 3 estrelas. Exatamente. E depois temos o almirante da Armada, no caso, se tiver 4 estrelas, e caso se um dia seja o chefe de tivermos Estado-Maior das Forças Armadas. Olha, o Paulo Gomes também está por dentro. Se um dia viermos a ter um chefe do Estado-Maior-General, tal como temos um general da aviação, como temos pela primeira vez um general da aviação. Ter 4 estrelas. Já que, em relação ao Exército, é o general de Exército. É o que sempre tivemos. Pois é. E então, na sequência, não é, das sucessões... Nunca tivemos marchais, não é? Não se preocupe. Temos os generais, isso é o suficiente. Então, este barco, atenção. Pois, esta é outra componente, a tal componente que nem sempre pensamos que nós temos. Mas lá está. Eu dizia que isto aqui projeta a força. Se você for às bases no Soio, não é? As bases navais, você vai encontrar no Namibe, em Benguela, não é? E esta faz parte das últimas aquisições das Forças Armadas. Vê-se que são novos, claramente. Pois, eu estou aqui a dizer, não é? No que toca a renovação técnica da nossa Marinha de Guerra angolana. Portanto, a Marinha de Guerra também tem... do desembarque para os fuzileiros navais, não é? Exatamente. E outras tropas. Portanto, os fuzileiros são tropas preparadas para combater também em terra. Em terra. Exatamente. E nós vimos os fuzileiros navais, não é? exatamente, em vários países, o fuzileiro naval também é visto em terra. A Marinha atua terra, mar, terra e ar. Exatamente. Portanto, é dos ramos mais completos que podemos encontrar nas suas distintas componentes. O nosso país, por não ter tido uma guerra, digamos, pelo mar, como teve por terra e pelo ar, tem uma marinha que agora desperta para situações que antes não tinham peso específico. Daí que hoje tenhamos uma marinha muito mais sofisticada e isto ainda não é nada. Teremos uma marinha muito mais E atenção, poderosa. O heliporto ali presente. Sim, como disse, é preciso. O mar, terra e ar. O heliporto para o helicóptero, que haja A Marinha atua essa também em capacidade. situações de busca e salvamento, por exemplo. Não, tem pesquisa, pesquisa, salvamento marítimo. Exatamente. Portanto, é responsável por operações de busca e de salvamento no mar, protegendo a vida humana. Portanto, a Marinha espera-se também essa função. Tem um papel transversal no que diz respeito às Forças Armadas angolanas
e a Marinha de Guerra também tem uma componente feminina muito grande nestas Em Moçambique também, passamos lá a nossa infância, meninice, a Marinha é forte por causa da fortaleza. Exatamente. E ao lado da Praia das Miragens. Que é lá onde está basificada uma das unidades da Marinha de Guerra, não é? Houve muitos fuzileiros por lá. Exatamente, não, ainda lá estão. Portanto, eu vou dizendo aos nossos telespectadores que, aos poucos, mais ou menos, caminhamos para o fim do desfile militar. As Forças Armadas angolanas são um ator também social, econômico e político, porque, para além dos papéis específicos de cada ramo, as Forças Armadas angolanas, como instituição, ocupam um lugar social e multifacetado. Um clima mais descontraído ali na tribuna, na tribuna presidencial. E aquele sentido de missão cumprida, não é? De satisfação por aquilo que foi, digamos, exibido, não é? E naturalmente os comentários que se impõem. Já vemos que aos poucos, mais ou menos, não é? Vamos tendo as últimas palavras. Esta atividade certamente não termina aqui e com este ato. As atividades de celebração do 11 de novembro continuam pelo país adentro e também nas nossas representações diplomáticas. E importa dizer que nós também sentimos-nos bem depois de termos visto estes bravos combatentes das Forças Armadas a exibirem o muito do que têm para defenderem a integridade territorial. Senhor Brigadeiro Jorge Napoleão, muito obrigado por este direto já dentro do Hoje Notícias. Foi uma grande lição da arte castrense nos vários ramos. Revivemos aqui ensinamentos do Sun Tzu. Pai da estratégia, muito obrigado. Estamos agradecidos em nome dos telespectadores. Eu é que agradeço e um apelo fica. Valorizemos as Forças Armadas que temos. Valorizemos os órgãos de defesa e segurança. São filhos da terra preparados para defender o território e o nosso povo. Os jornalistas seniores, né? Decanos do nosso jornalismo, são os nossos mestres. Paulo Gomes, muito obrigado. Pois, o homem de mil ofícios também. Olha que é com grande satisfação que cumprimos esta missão hoje. Não é? 50 anos de independência é um marco histórico para o nosso país. Não voltaremos a ter uma celebração dos 50 anos só daqui a 50 anos. Já não estaremos cá. E provavelmente já não cá estaremos. Gostaríamos de cá estar com 100 e poucos anos. Mas é uma mensagem também de regozijo pelo que vimos hoje acontecer na Praça da República e deixar uma saudação especial aos nossos telespectadores, convidá-los para o resto da programação da Girassol. Zé Calhenga, cumprida mais uma missão. Cumprida mais uma missão. Hoje apenas o ato central da celebração dos 50 anos de independência. As celebrações começaram no início do ano e hoje foi o ponto, está a ser, não foi, está a ser ainda o ponto mais alto e desejar felicidades a todos os angolanos. São 50 anos de independência, que não se perca nunca este valor maior da existência de uma nação. Rede Girassol, o futuro é agora, sempre presente nos grandes momentos, jornalismo diferenciado, com critério e profundidade analítica. É connosco Celestina Zola, ótima continuação do nosso noticiário da tarde, Hoje Notícias. Boa tarde, Angola e o mundo.
Olá, Bravo da Silva, eu recebo o sinal, sim. Angola está hoje a comemorar 50 anos de independência. Foi num dia como hoje que o povo angolano se viu livre do jugo colonial português, uma data histórica que está a ser celebrada com muito regozijo pelos angolanos, pelas conquistas alcançadas até o momento, apesar de o país ainda ter muito pela frente para conquistar. Já assim, em jeito de remate sobre esta cerimônia que decorreu aqui na Praça da República, hoje notícias, hoje numa edição especial, Dia da Dipanda, está comigo a analista de questões internacionais, Emília Gorete. Emília, assim já para terminar este nosso apontamento aqui na Praça da República, 50 anos de independência, acompanhou a transmissão desde o princípio. A festa está à altura dos 50 anos? Está sim, claramente que está. Não só está à altura, mas hoje eu senti que em cada um de nós renasceu mais um sentido patriótico. E vamos sair daqui claramente renovados e com vontade de contribuir muito mais para os próximos 50 anos. Estão aqui várias delegações estrangeiras, são cerca de 40 delegações. Que peso é que isso atribui a esta festa? Essas delegações, no grupo dessas delegações, estão países que têm alguma semelhança histórica conosco. Muitos desses países acabaram por contribuir nesse processo de independência, naquele processo todo, para nós alcançarmos a independência. É uma forma também de mostrarmos gratidão, é uma forma de nós demonstrarmos que não esquecemos do apoio que estes países nos deram para nós alcançarmos a nossa independência. Também é importante, a essa altura é importante nós demonstrarmos para o mundo que Angola é um país seguro, e essas delegações aqui presentes nessa celebração acabam por dar uma certificação da segurança do país, porque nós estamos numa fase em que nós precisamos trabalhar a nossa imagem na arena internacional, porque nós precisamos captar investimento direto estrangeiro. E um dos critérios para investimento é segurança, questões ligadas à segurança, à mobilidade das pessoas. Então, a presença dessa delegação nós podemos fazer várias leituras a favor do próprio evento em si. Emília, eu vou agradecer a sua presença aqui na Rede Girassol. Obrigada por este tempo que nos concedeu para analisarmos esta grande festa do povo angolano. Muito obrigada. E comigo também está Vítor Panzo, que é analista de negócios. Boa tarde, bem-vindo ao Hoje Notícias, edição especial. Vítor Panzo, tivemos nesta cerimônia cerca de 45 delegações estrangeiras. O que é que isto representa para o ambiente de negócios no nosso país? Boa tarde, Celestina Zola. Boa tarde aos nossos telespectadores que nos acompanham a esta hora. Naturalmente que isto para nós é bastante interessante, termos 45 chefes de Estado e de Governo aqui representados. Naturalmente que para o ambiente de negócios isso se configura como uma porta de entrada, digamos assim, de pessoas que vêm espreitar o nosso mercado e convidar os seus empresários a cá virem investir no nosso país. O que devemos fazer enquanto angolanos é o trabalho de casa, que é melhorarmos os serviços administrativos e não só, para que possamos ter um ambiente de negócios efetivo. Nós precisamos melhorar todas as questões administrativas e judiciais do nosso país. Angola mostra mais uma vez que é uma nação aberta para negócios. Daquilo que eu tenho estado a falar com alguns parceiros internacionais, o que eles nos dizem é que nós precisamos ter um serviço de justiça mais efetivo e que eles consigam tratar um documento num único dia ou em poucas horas. Temos aí o Simplifica, um dos programas que visa facilitar esta questão.
Exatamente. O Simplifica é um procedimento jurídico-administrativo, mas ele só não basta se nós não conseguirmos trazer este mesmo Simplifica na realidade. Uma coisa é nós submetermos os processos no portal, por exemplo, para podermos tratar essa documentação, outra coisa é a efetivação. O que tem estado a acontecer é que os empresários, as instituições internacionais ou os parceiros remetem esse processo para tratar isso e às vezes não há celeridade na tramitação desses processos. Isso acaba emperrando, em alguns casos, esses procedimentos também. Então, fica aqui a chamada de atenção. O Presidente da República, mais uma vez, voltou a convidar os empresários estrangeiros a investir no nosso país. Nós tivemos recentemente o Presidente dos Emirados Árabes Unidos, que veio com uma delegação muito forte, prometeram fazer um investimento de qualquer coisa como 6 mil milhões de dólares. É muito dinheiro, então nós temos que aproveitar essas valências deste país e de outros países que têm vontade para investir em Angola. A Índia é um deles, o Presidente esteve este ano na Índia, acho que foi em março, e tivemos aqui a Presidente da Índia também. Isso é sinal de que as reformas que Angola tem estado a fazer e também essas convenções que Angola participa, os encontros de negócios, podem trazer aqui um efeito multiplicador se nós conseguirmos arrumar a casa como deve ser. Então, todos nós, enquanto angolanos, somos chamados, desde a administração municipal, governos provinciais e o governo central, cada um fazer o seu trabalho, e nós, naturalmente, vamos continuar a construir uma plataforma para trazermos os empresários internacionais, os investimentos, digo não financiamento, mas investimentos para os nossos empresários e tornarmos uma economia forte e cada vez mais sólida. Daí o chamado do Presidente da República em pedir aos angolanos, onde quer que cada um esteja, a dar o seu melhor para continuar a construir um país para o futuro. Exatamente, é isso que nós pretendemos. O Presidente dá aqui sinais que o Estado sozinho não vai conseguir resolver todos os problemas e que todos os parceiros, todos os angolanos, independentemente da área global onde estejam, na área da atuação de trabalho, cada um deve fazer a sua parte. Temos que vender essa imagem que Angola, apesar dos erros que nós cometemos no passado, com as falhas que nós temos, nós estamos disponíveis, estamos dispostos a trabalhar com todos. Prova disso são os presidentes e chefes de governo, digamos assim, que cá estão no nosso país para prestigiarem este momento. Naturalmente que a comunicação vai continuar depois deste evento e Angola está de parabéns pelos 50 anos da sua independência. Muito obrigada, Vítor Panzo, por ter estado conosco a analisar esta grande festa da Dipanda. Obrigado à TV Girassol pela oportunidade que nos dá. E nós seguimos aqui a partir da Praça da República a analisar este grande momento que é a festa da Dipanda 50 anos. Vários setores mereceram a atenção da sociedade, na mensagem do Presidente da República, e vamos também falar do desporto, que é uma área que com certeza dá muitas alegrias aos angolanos e que também merece de uma atenção especial. E para isso está aqui em estúdio Aniceto Muquinto, que é comentarista residente da Rede Girassol. Aniceto, boa tarde, bem-vindo ao Hoje Notícias Especial de Dipanda. O que dizer sobre desporto nestes 50 anos da independência nacional? Boa tarde, Zola, boa tarde a telespectador e boa tarde com sabor a Dipanda. Dizer que, de facto, os ganhos desportivos nesses 50 anos são imensuráveis, desde as conquistas em termos de títulos e aquelas que têm muito a ver com o próprio desenvolvimento, que são as infraestruturas. Se nós fazermos um balanço daquilo em grande escala, possível de fazer com que se massifique e se desenvolva o desporto em todas as suas escalas. E estamos recordados em memórias muito recentes das inaugurações feitas pelo chefe de Estado agora no Bengo. Tivemos também uma nova infraestrutura inaugurada pelo Ministro dos Desportos a semana passada na província do Uís, só para citar essas como as mais recentes, mas dizer que tivemos muitos ganhos neste capítulo, sobretudo aquelas infraestruturas que foram erguidas na altura da organização do CAN,
dos Afrobasket que Angola tem realizado e muito bem, porque até os Afrobasket que Angola organiza e ganha sempre. Tivemos outros ganhos desportivos, desde a participação em campeonatos olímpicos, paralímpicos, onde temos José Armando Sayov como nosso maior ícone em termos de conquistas paralímpicas, e outros atletas que foram se destacando ao longo desses anos, ao longo desses 50 anos de independência. Moquinto, já assim para terminar assim de forma rápida, que mensagem deixar à juventude, especialmente no que toca ao desporto, uma vez que é uma área que traz muitas alegrias, mas que também tem ainda muitos desafios? Claramente, o desporto como um dos grandes vetores de socialização, claro que a esta altura ganha corpo naquilo que tem a ver com a própria governação, e temos visto a preocupação do próprio chefe de Estado no investimento que exige que se faça para que se desenvolva, porque até o desporto hoje por si só também tem sido um grande centro de empregabilidade, por via do desporto. Não só os jovens, até as pessoas mais adultas também encontram oportunidades para poderem usar aquilo como o garante do sustento das suas famílias. E a mensagem que fica aqui para todos os jovens é que não basta só também praticar o desporto, mas é sempre importante estudar, porque tem-se dito que a carreira do desportista é muito curta, aos 30, 32 anos já fica sem possibilidade muitas das vezes de fazer desporto, mas velho para o desporto, mas muito jovem ainda para outros desafios da sociedade. Por isso, dizer que os jovens devem apostar seriamente no desporto, mas para tal é importante que o Executivo continue a investir nas infraestruturas, formar os jovens, formar quadros para que possamos então desenvolver o nosso desporto em todas as franjas. Aniceto Moquinto, muito obrigada por estes esclarecimentos, pela sua presença aqui no Hoje Notícias. Obrigado, Zala. E, caros telespectador, a partir da Praça da República, Hoje Notícia Especial de Panda, ficamos por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre, assim que nos acompanhou desde o começo da manhã, as primeiras horas do dia. Nós começamos a nossa emissão com o especial 11 de novembro, 50 anos da independência nacional. Obrigada pelo carinho de sempre, e nós voltamos a estar juntos amanhã às 13 horas pontualmente. Boa tarde.